Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje vamos falar sobre a lição número 2, a criação de Eva, a primeira mulher. Estamos estudando a antropologia bíblica, o estudo acerca do homem. Na lição anterior, nós vimos acerca de Adão, o primeiro homem. A lição de número 2, nós enfocamos especificamente sobre a criação de Eva, a primeira mulher. Primeiramente, nós devemos considerar este assunto do ponto de vista bíblico. Nós estamos vivendo dias de ensinos perniciosos e também conceitos e cosmovisões relacionadas a movimentos feministas e muitas vezes esta visão de com um olhar feminista sobre as escrituras, ela tem trazido algumas conceitos que muitas vezes são distorcidos da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. Então nós temos hoje uma visão muitas vezes de que já se tem pessoas que falam que as afirmações de Gênesis estão erradas, outras dizem que Paulo, por exemplo, se equivocou, se enganou, outros colocam a tradição ou a experiência acima das escrituras, outros exatamente diz que a escritura ela é ultrapassada, ela já não faz mais sentido no mundo pós-moderno, e assim vão desconstruindo os textos bíblicos que falam acerca da visão bíblica da mulher, sobre a mulher. E é por isso, então, que diante dessa onda liberalista, de movimentos feministas, inclusive movimentos feministas evangélicos, é que nós precisamos, então, ter uma visão bíblica acerca do que a Bíblia ensina sobre a criação e o papel da mulher a desempenhar neste mundo, também dentro do lar, na sociedade de uma forma geral. Primeiramente, em nosso comentário, a lição ela aborda exatamente sobre a mulher dentro do plano de Deus. Nós podemos ver que Deus ele criou a mulher como um ser diferente e também complementar, e a bênção de Deus estava sobre a criação divina. Deus, nós vimos na lição anterior que é o Criador de todas as coisas. Deus então criou o homem e Deus também criou a mulher. E aos olhos de Deus, a mulher, Eva, e a mulher de uma forma geral, é tão importante quanto Adão, quanto o homem. Embora iguais, eles tinham uma missão diferente a cumprir, ou específica a cumprir, mas a Bíblia então nos mostra o papel de cada um e mostra também como seres criados por Deus que contavam e que contam com a bênção de Deus. Primeiramente, a lição então aborda sobre a mulher no plano de Deus. A criação da mulher não foi um ato improvisado de Deus. Deus já fazia parte dos seus planos a criação da mulher. Deus viu como um ser necessário, era uma pessoa necessária. Foi quando Deus decidiu de forma racional criar então a mulher. E Deus decidiu criá-la a partir então do homem. A mulher então já estava nos planos de Deus, porque Deus falou acerca Deus já tinha o plano da perpetuação e da multiplicação da raça, e sem a mulher isso seria então impossível dentro daquela forma que Deus estaria criando. Portanto, já fazia parte dos planos de Deus a criação da mulher. Deus então, estando nos seus planos e nos seus propósitos, Deus então cria a mulher, ou Deus forma a mulher. A mulher foi um alvo também do amor e da bondade de Deus, quando Deus forma a mulher, a formação da mulher, a formação de Eva, foi um ato do amor, foi um ato também da bondade de Deus, né? A Bíblia nos diz que Deus, tudo quanto Deus fez, Deus viu que era bom. A Bíblia diz no livro de Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idôneo. Quando Deus viu que a criação era muito boa, Deus viu então como o resultado perfeito do seu plano criador nesse momento. Mas, antes do final do sexto dia, ao observar o estado do homem como não bom, ele comentou sobre a deficiência dele, visto que a mulher, a contraparte de Adão,
ainda não havia sido criada. As palavras então desse texto, Gênesis 2 e o versículo 18, enfatizam então a necessidade de companhia para o homem. Essa necessidade então de companhia para o homem é vista então por Deus, seria então uma auxiliadora, alguém à sua altura. Sem alguém para complementá-lo, Adão ou ele estava então incompleto para poder cumprir a tarefa de multiplicar-se, encher a terra, exercer também o domínio sobre a mesma. Isso então aponta para a inadequação de Adão, não para a insuficiência de Eva. 1 Coríntios 11, 9. A mulher então foi feita para suprir a deficiência do homem. Isso está em 1 Timóteo 2 e o versículo 14. Bem, então nós podemos ver então nesse texto exatamente que a decisão de Deus de criar então a mulher. Deus contemplou a solidão, Deus contemplou a tristeza do homem, foi quando então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus observou que tudo era bom na obra da criação, mas o homem só. Deus observou então que não era bom, foi quando então Deus resolveu fazer uma adjutora, uma companheira, conforme nos mostra a Bíblia. A Bíblia usa a linguagem adjutora ou auxiliadora. Bem, então a decisão de formar a mulher, a decisão de formar ou de criar tanto Adão quanto Eva, o verbo, né, utilizado é façamos. Foi uma decisão então colegiada, foi uma decisão formalmente colegiada, é o que nós podemos ver. Assim, a mulher então é uma pessoa necessária. Em 1 Coríntios 11, o versículo 2, a Bíblia nos mostra que a mulher proveio do homem, mas o homem também provém da mulher, com exceção de Adão. Isso está em 1 Coríntios 11 e versículo 2. Então, nesse caso não há razão, né, para que haja uma visão distorcida acerca deste assunto em relação ao que a Escritura diz, né? Ou seja, deve haver harmonia e deve haver perfeita completude, né, entre ambos. Bem, e aí o texto então, nos diz o texto da lição, o comentário da lição, nos fala então, depois que Deus então decide criar a mulher com o objetivo, Deus então, vendo a necessidade, cria com o objetivo que nós já abordamos, Deus então parte para a ação. A segunda parte do comentário, ele comenta então acerca da criação da mulher. Foi um ato então elaborado e complexo também, né? Isso envolveu uma espécie, vamos dizer assim, o comentarista usa a expressão anestesia, entre aspas. Então, nesse caso, Deus, entre aspas, anestesiou Adão, foi a primeira anestesia, e Deus age como um verdadeiro, então, cirurgião. Coloca Adão para dormir e assim o homem adormece profundamente. E aí Deus faz, então, a primeira cirurgia, já adormecido. Deus, então, abre-lhe o peito e extrai-lhe uma das costelas, né? E aquela cirurgia muito bem sucedida, perfeita. Deus conhece perfeitamente todas as coisas. Deus conhece a nossa estrutura corporal, porque Ele mesmo que a fez. Então, Deus, realizando a primeira cirurgia, Deus então fez a mulher. Aqui também, segundo o comentarista da lição, foi a primeira engenharia genética da costela extraída de Adão. O Senhor então formou Eva. Ou seja, aqui não é um relato. Há muitas pessoas que podem achar que isto é fantasia, é alegoria, é mito, mas esse relato do livro do Gênesis é uma realidade, é uma narrativa das Escrituras, e a narrativa, unicamente a narrativa confiável que nós temos em relação à origem do homem e também da mulher. E assim, da costela de Adão, Deus então retirou o material genético ideal para o homem, ideal do homem, né? Deus retirou aquele material genético ideal, Deus retirou do homem para então a formação da mulher.
Bem, nós vamos tecer também alguns comentários gerais para enriquecermos e complementarmos o comentário, então, da nossa lição, da nossa revista, né? O ser humano como homem e como mulher. A Bíblia nos traz uma visão geral sobre este assunto e precisamos ter uma visão bíblica, teológica sobre este assunto. A primeira coisa que nós podemos observar é que a criação do ser humano como homem e como mulher revela então a imagem de Deus. Isso mostra o quê? Isso mostra então que Deus não criou os seres humanos para serem pessoas isoladas, mas quando Deus nos criou à sua imagem, Ele criou-nos de tal forma que nós pudéssemos alcançar então unidade interpessoal de várias formas na nossa sociedade, né? Essa unidade interpessoal, ela acontece especialmente dentro do âmbito da família e também dentro do âmbito da igreja. Então Deus nos criou dessa forma. É claro que essa unidade interpessoal, ela acontece de forma mais plena e atinge a sua expressão máxima dentro do âmbito do casamento. É isso que diz Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornar-se-ão os dois uma só carne. Não é apenas uma unidade física, mas também uma unidade espiritual, emocional e uma unidade de dimensões profundas. Bem, a outra coisa que nós podemos então ver também é a igualdade em termos de pessoalidade e importância. Os membros da Trindade, há uma relação muito grande. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Mas nós temos na Bíblia as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a forma como eles se relacionam nos dá uma visão também em relação ao homem e à mulher. Dentro da Trindade, os membros da Trindade, eles são iguais. E eles, na sua plena existência, são pessoas também distintas, né? Nós, então, seres humanos, tanto homem quanto mulher, fomos criados por Deus iguais a Ele no sentido de importância e também de pessoalidade. Então, nesse aspecto, nós somos, então, semelhantes a Deus. O texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:27. Então, o homem e a mulher foram igualmente feitos à imagem de Deus. Então, tanto o homem quanto a mulher refletem, então, o caráter divino, né? Isso significa que devemos, então, enxergar os aspectos do caráter de Deus nos outros. Então, tanto o homem quanto a mulher são igualmente importantes para Deus e igualmente valiosos para Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, embora nós somos iguais em importância, nós também somos valiosos para Deus, tanto o homem quanto a mulher, a Bíblia também nos mostra que nós temos papéis também diferentes, né, a exercer. A relação entre a Trindade e a liderança masculina, então, no casamento, ou a diferença de papéis, então, que acontece também no âmbito entre homem e mulher. Entre os membros da Trindade, sempre houve igualdade de importância. Os membros da Trindade, eles são igualmente importantes. Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são iguais de forma plena, né? Então eles são igualmente, eles têm igualdade de importância, mas eles têm também pessoalidade. E eles têm diferentes papéis também a exercer. Nós vemos isso entre os membros da Trindade. Deus, por exemplo, sempre foi o Pai, sempre se relacionou com o Filho como um pai se relaciona com seu filho. Embora os membros da Trindade, os três membros da Trindade, eles sejam iguais em poder e em todos os outros atributos, o Pai tem autoridade mais elevada. Ele exerce, então, dentro da economia divina, um papel de liderança entre os membros da Trindade. Papel esse que nem o Filho nem o Espírito Santo têm. Na criação, o Pai fala e inicia, mas a obra da criação é executada pelo Filho. E sustentada pela contínua presença do Espírito Santo. Está em Gênesis 1:2, João 1:3, 1 Coríntios 8:6 e Hebreus 1:2. Então, na Trindade, eles são plenamente iguais,
mas nós observamos então essas diferenças de papéis a exercer. Então a diferença está no aspecto da economia divina e não no sentido de ser. Os seres da Trindade, quando eu falo ser, estou falando do Pai, o Filho e o Espírito Santo, as pessoas da Trindade elas são iguais entre si. Não há um maior do que o outro. Mas na economia divina, no momento então de agir, eles exercem papéis diferentes. Esse exercício de papéis diferentes não quer dizer então que eles são de menor importância, um de menor importância do que o outro. Significa apenas que eles exercem papéis diferentes, embora sejam iguais. É assim que acontece também na visão bíblica acerca do homem e da mulher. Bem, esses papéis diferentes, eles aconteciam antes da queda. Tem pessoas que acham que o papel que a mulher exerce é um papel que começou a acontecer depois da queda. Mas não é isso que nós vemos então na Bíblia. Em Gênesis 3,16 está escrito: os teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Que ela passou a estar sujeita à autoridade de Adão. Será que foi quando Deus disse isto? Ou seja, há pessoas que pensam então dessa forma, mas não é isso que nós vemos em relação às Escrituras. Então tem pessoas que pensam que quando diz assim, ele te governará e o teu desejo será para o teu marido, Gênesis 3,16, foi depois da queda e, portanto, sendo depois da queda, a mulher então ela não tem um papel diferente a exercer do homem, nem o homem da mulher, enfim. Mas nós vemos diferente. A Bíblia, a Escritura, de uma forma geral, nos dá a seguinte visão. Primeiro, Adão foi criado primeiro, depois Eva. Isso está em Gênesis 2:7, 18 a 23. Isso mostra, então, que tinha Adão como líder dentro da família. Eva também foi criada como auxiliadora de Adão. Em Gênesis 2:18 aparece a expressão auxiliadora, que ele seja idônea. É o termo que aparece em Gênesis 2:18. Outro elemento é que Adão deu nome a Eva. O fato de ter dado Adão nome a todos os animais indica então a autoridade que ele tinha também sobre o reino animal. Adão então deu nome também para Eva. Isso está em Gênesis 2:23 e também Gênesis 3 e o versículo 20. Outra coisa que nós observamos, a serpente aproximou-se primeiramente de Eva. Deus falou primeiramente a Adão depois da queda. Quando houve a queda, Deus não foi falar primeiro com Eva, Deus foi falar primeiro com Adão. Isso mostra então os papéis diferentes que eram exercidos, inclusive o papel relacionado à liderança. Isso está em Gênesis 3, o versículo 9. A outra coisa que nós observamos é que em 1 Coríntios 15, 22, Adão que representava a raça humana. O texto diz, em Adão todos morrem. Ou seja, na carta aos Romanos, a figura do homem, ou o homem em si, é utilizado para representar a raça humana como um todo. Bem, essa questão então dos papéis que foram estabelecidos por Deus, eles foram e vêm sendo distorcidos, né? Ao longo do tempo. Nós observamos isto. Mas, na nova criação, Deus então reafirma a ordem da criação. Nos textos que nós temos das epístolas, Colossenses 3, 18 a 19, Efésios 5, 22, Tito 2, 5, 1 Pedro 3, 1 a 7, os apóstolos falam da questão da submissão. Se fosse pecado as mulheres submeterem-se à autoridade dos seus maridos, Pedro e Paulo não teriam ordenado que eles se mantivessem nos casamentos cristãos. É claro que deve-se analisar a questão do termo submissão, não quer dizer subserviência, mas quer dizer uma submissão que é exercida também através do papel também que o homem exerce em relação ao amor, ou seja, a submissão da mulher em relação também ao fato de que o homem também a ama. Então, há um papel a ser desempenhado tanto pelo homem quanto pela mulher, né? E esse papel a desenvolver deve ser de forma conjunta, e se isso acontecer, não haverá problemas nenhum em relação especificamente a essa questão dos papéis que Deus estabeleceu nas Escrituras em relação ao papel de cada um. Bem, então, nesse momento do comentário da nossa lição,
terceira parte, o comentarista fala da missão da mulher. A missão, então, da esposa, Gênesis 2 e o versículo 23. A mulher, então, ajuda o marido com conselhos sábios, oportunos, com orações. É esse o quadro retratado em Provérbios 31. E também em Provérbios 14, a Bíblia fala sobre a mulher sábia. Então, a missão de esposa. Existe também a missão de mãe, né, como ajudadora, orientadora e educadora. Nós observamos na igreja primitiva o caso de Lloyd e Eunice, que criaram um rapaz chamado Timóteo, que se tornou uma personagem destacada então no Novo Testamento. É um típico exemplo de como o papel exercido por mulheres, e especialmente mulheres cristãs, podem então funcionar de forma coerente conforme Deus estabeleceu. Em terceiro lugar, a missão como súdita do reino de Deus, ou seja, ao lado do seu marido, a mulher então, ela de uma certa forma ajuda as pessoas a terem uma maturidade cristã, tendo em vista que eles podem servir então de exemplo, como foi o caso de Áquila e Priscila, e também inclusive ser orientadores espirituais. Bem, e finalizando, nós podemos então que o caro professor possa aplicar, né? Aplicar este material, este assunto. Um dos livros que eu recomendo que pode ser utilizado é este, As Disciplinas da Mulher Cristã. As Disciplinas da Mulher Cristã, esse livro trata sobre várias questões práticas dentro do âmbito da mulher cristã, como a mulher cristã precisa ser disciplinada em todos os aspectos, inclusive os aspectos relacionados à vida espiritual, a questão da piedade, a questão da oração, da adoração, a questão da mente, do contentamento, a questão também da decência, da forma de se vestir, da perseverança, enfim, né? E da maternidade, também do casamento, das boas obras, do testemunho, enfim. Então, eu recomendo ao professor de escola dominical que, se puder, adquire e utilize este livro, Disciplinas da Mulher Cristã, para você extrair alguns elementos que podem ser debatidos na classe de forma prática. Qual o papel da mulher dentro da sociedade, dentro do lar, dentro da igreja? É interessante você trazer essa discussão, então, para a sala de aula. Portanto, finalizando, Deus criou o homem e a mulher com uma nobre missão de auxiliar, de complementar, né? Deus criou a mulher com esse objetivo de auxiliar e de complementar, então, o homem. Sozinhos e isolados tendem a desaparecer, mas juntos, então, pode cumprir o ideal que foi estabelecido por Deus. Portanto, caro professor de escola dominical, finalizando, você deve, então, nesta lição, apresentar, então, a mulher dentro do plano de Deus, mostrar qual é o papel da mulher dentro do plano de Deus, descrever a criação da mulher, mostrar como que a mulher foi criada segundo o relato do Gênesis, inclusive mostrando a referência bíblica, e depois apontar a missão da mulher. Qual a missão da mulher dentro do contexto da sociedade, da família, do lar, da igreja, de uma forma geral. E fazendo as devidas aplicações. Não esqueça de usar as referências bíblicas e faça também as devidas aplicações, né, para os nossos dias. Contextualizando o assunto. Você deve mostrar de forma bíblica e mostrar também de forma contextualizada. Você deve saber fazer esta ponte. Peça orientação a Deus, ore e faça esta ponte do contexto bíblico para o contexto contemporâneo, deixando sempre aquilo que são os princípios e a essência que a palavra de Deus nos diz. Nesses dias, então, de feminismo, de movimento feminista, muitas vezes distorcido das escrituras, né? Nós devemos então atentar para este assunto de forma bíblica. A mulher então foi criada como um ser especial, não deve ser menosprezada e não deve ser vista em nível de inferioridade, mas deve cumprir o seu papel conforme for estabelecido no plano original de Deus. Que Deus, portanto, abençoe cada aluno e cada professor da escola dominical. Até a próxima lição.